Está começando mais um programa Escolas do Conhecimento e hoje, aqui pela rádio e pela TV Univale, queremos conversar um pouquinho sobre a Escola de Ciências da Saúde. Quem está com a gente é a coordenadora da Unidade de Saúde Familiar e Comunitária aqui da Univale, professora Clarice Maria Specht. Ela também é professora do curso de Medicina. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Unidade de Saúde Familiar e Comunitária. Muitas vezes as pessoas ficam surpresas, né? Chama muita atenção o fato de ter uma unidade básica aqui dentro da Univale Campus Itajaí. Eu gostaria que a senhora contasse para a gente um pouquinho a respeito de como funcionam esses atendimentos da unidade aqui na Univale. Isso. Então, essa unidade de saúde, que é uma unidade de saúde escola, ela funciona já desde 99. Desde então, a incursão inicial dela era do curso de Medicina. Em função de mudança de grades curriculares e atendimento à população, a gente hoje tem um trabalho interdisciplinar. Então, nós fizemos atendimento em várias áreas, nós temos a incursão de todos os cursos de Centro de Ciências da Saúde, da Escola de Conhecimento da Saúde, né? E, lógico, em função da pandemia, a gente teve algumas adaptações. Então, até antes da pandemia, nós tínhamos uma média de atendimento de 12 mil pessoas dentro deste ambulatório que está vinculado à universidade. E nesse espaço também a gente tem elencado mais 4 equipes da Estratégia de Saúde da Família, que são programas do Ministério da Saúde que estão vinculados com a Secretaria de Saúde de Itajaí. Então, nós temos uma parceria com o SUS e nossa unidade de saúde escola, ela é vinculada, então, ela é considerada uma unidade de saúde do SUS. Perfeito, professora Clarice. E qual é o público que costuma receber atendimento aqui e quais são as especialidades que esse público da comunidade externa recebe aqui na unidade? Então, nós fizemos o atendimento a população de Itajaí, mais bem também como a ANFRE, né? De acordo com os encaminhamentos. Então, nós temos algumas especialidades que as pessoas podem ir diretamente no ambulatório e fazer os seus devidos agendamentos, né? Ou eles vêm através de agendamentos, né, que se chama CISREG, que é um agendamento usado pelo Sistema de Saúde Público do município de Itajaí. Então, as pessoas têm acesso ao nosso serviço nessas áreas. E as áreas que a gente atende, então, as principais áreas, pediatria, ginecologia, obstetrícia, mastologia, clínica médica, clínica cirúrgica, saúde da família, saúde mental. Então, são grandes áreas que englobam várias especialidades. O nosso cunho de atendimento sempre está vinculado com as grades curriculares dos cursos, né? Então, as pessoas às vezes buscam o nosso serviço achando que, assim, que a gente tem uma demanda ilimitada. Não, nós temos uma organização em função de nós sermos uma unidade de saúde escola, né? Onde o nosso foco, sim, é atender com qualidade a população, mas também nós temos o contexto que é a formação acadêmica. E sempre que viável, nós fizemos essa questão, então, que é o foco da formação hoje, que é a interdisciplinaridade, onde que num atendimento único nós englobamos várias especialidades, né, vários contextos da saúde para qualificar o atendimento da nossa população. Para o pessoal que está em casa entender direitinho essa questão de interdisciplinar, né? Os acadêmicos de vários cursos estão ali dentro fazendo práticas de estágio, são alunos dos cursos da Escola de Ciências da Saúde. E como é que funciona esse atendimento reunindo todos esses profissionais, que é muito bacana, né? Isso. Então, isso é uma metodologia, né, que a gente usa como um processo de formação, mas é uma metodologia para os nossos acadêmicos, depois no futuro profissional, replicarem onde foram atuar profissionalmente. Então, vou dar um exemplo, assim, para ter um entendimento melhor. Um exemplo, nós temos um ambulatório chamado de doenças inflamatórias intestinais, que a gente atende Crohn, diverticulite, algumas doenças de processo inflamatório crônico intestinal. Então, num único momento, a gente tem um aluno de medicina, um aluno de nutrição, de psicologia, de enfermagem, que atende num único momento aquele paciente. Então, a gente diz que é uma abordagem mais qualificada, né? Ela é interdisciplinar. Cada área traz o seu conhecimento sobre aquela situação daquele paciente e, em cima disso, então, digamos assim, é tomada uma conduta para melhorar a qualidade de vida do paciente e também fazer a resolução do seu contexto de saúde. Que bacana. E para o aluno, né, que está na academia, está estudando, a partir de qual período ele começa a fazer estágio e trabalhar realmente em loco na unidade de saúde? Porque muitas vezes o aluno que está entrando no curso agora, ele tem curiosidade de saber quando é que ele vai na prática, né? Isso. E a partir de qual período que esse aluno começa a atuar? Então, para o curso de medicina, já a partir do primeiro período, a gente já tem as práticas. Inclusive, eu sou professora do primeiro período de semiologia, onde a gente faz algumas práticas entre eles. Agora, a partir do segundo período, a gente já vamos fazer o atendimento aos pacientes.
Então, eles têm todos os períodos até o 12º, o curso de medicina, ele já tem a prática. E o curso de nutrição, de psicologia, eles são mais na parte final de formação, né, que a gente chama de um estágio indireto, onde já o aluno ele tem autonomia para fazer abordagem com o paciente e depois ele vai fazer as discussões com o seu professor. Então, nesse contexto, nós temos o curso de farmácia, de nutrição, de psicologia, que tem esse tipo digamos, eles usam o nosso cenário para fazer parte da formação. E aí a gente procura fazer a interdisciplinaridade. Lógico que, em função da pandemia, nós tivemos que fazer alguns ajustes nesse tipo de abordagem com os nossos pacientes. Perfeito, era esse ponto que eu queria tocar com a senhora aqui no programa, para saber quais foram as adaptações que vocês fizeram, né? Estamos aí já há um ano de pandemia, muitas coisas mudaram, e como tem sido isso na unidade de saúde familiar? Então, logo que chegou a pandemia, né, nós estávamos em pleno início de semestre, né, em março, já estávamos iniciando com as nossas atividades plenas, e a gente ficou, né, sabendo dessa questão. E aí a gente suspendeu os ambulatórios por 2 semanas, e a gente remanejou os pacientes e tal. E aí, no retorno quando a gente foi liberado pelos decretos municipais, estaduais, né, e federais, a gente fez uma adaptação do nosso ambiente. A gente reduziu o número de atendimentos, a gente demarcou todos os espaços. Ou então, desde então, acompanhante não entra, a não ser aqueles que são preconizados em lei, idosos, crianças, deficientes físicos, gestantes, né? Então, esses entram acompanhantes, senão a gente não deixa. A gente implementou o álcool gel em todos os locais, né? A gente fez demarcação no chão, né? A gente reduziu o número de cadeiras, a gente fez toda uma adaptação interna para que a gente tivesse segurança para o nosso paciente, para o nosso acadêmico e para nós como profissionais, né? Então, a gente veio assim durante o ano passado e esse ano a gente retomou nessa metodologia, né? Lógico, assim, a gente tem uma perspectiva, né, dessa pandemia melhorar e a gente voltar de novo com a nossa metodologia que a gente estava implementando cada semestre, que é qualificar mais o nosso atendimento, que é em cima da interdisciplinaridade, né? A gente, sim, está com incursão dos cursos de nutrição, de psicologia, de farmácia, mas a gente quer implementar mais ainda, para ter um cenário de aprendizado mais qualificado para os nossos alunos. E, lógico, quem tem a consequência disso, né, como qualificação, é o nosso usuário, o nosso paciente, né? Que a gente sempre tenta ter esse como uma premissa para o nosso atendimento. E para o pessoal que estava buscando atendimento, estava acostumado com outro método antes da pandemia, sentiu um pouquinho dessa dificuldade, talvez um pouco mais de lentidão no processo? Teve esse feedback também da comunidade? Sim, sim, a gente teve alguns feedbacks, né? Muita gente ainda não criou a consciência que não pode entrar acompanhante. Às vezes a gente tem até algumas dificuldades com pessoas que não querem usar máscara dentro do ambiente, mas a gente tem critérios, né? A gente tem, digamos, uma triagem antes de entrar no ambulatório, onde são feitas algumas perguntas para os pacientes e bem como também verificado a temperatura. Para a gente, digamos assim, para minimizar um pouco essa questão de a gente deixar entrar alguém que por um acaso esteja com Covid e não saiba. Então, a gente está fazendo assim para eliminar. Por quê? Nós temos que manter a nossa segurança, até como nós profissionais, para os acadêmicos, e bem como também para a nossa população. Então, alguns ainda estranham, mas eu acho que assim, se a gente tem os argumentos, e a gente consegue ter o convencimento da nossa população. Até porque o serviço de vocês é extremamente essencial, né? Então, a segurança em primeiro lugar, né, professora? Isso. E, assim, dentro do contexto do município de Itajaí, várias especialidades, como nós temos, eles tiveram que parar em função de algumas questões de profissionais e dos decretos. Mas nós continuamos, se adaptamos, a gente... eu sempre falo assim, com os funcionários que trabalham com a gente, né? Tem 16 funcionários que trabalham no ambulatório, a gente teve que ser muito resiliente, né? A gente estava acostumado a trabalhar num processo de trabalho durante anos e, assim, a gente teve que se adaptar a novos processos de trabalho em função da pandemia. Mas eu acho que, assim, se a gente tem bom senso, com calma, tendo os argumentos, né, as justificativas legais e tal, a gente consegue levar isso com mais tranquilidade. É a tal da humanização do atendimento, né? Um momento que é muito conturbado para muitas pessoas e que, às vezes, o entendimento demora um pouquinho, mas com paciência tudo se resolve, né, professora? Isso. E, assim, a pandemia causou muito medo em muitas pessoas, né? Eu peguei
peguei o Covid na 3ª semana de pandemia, né? Eu também confesso que eu fiquei meio assustada, mas foi tranquilo, né? Como muitos outros já tiveram também. Mas assusta. E as pessoas também que procuram, às vezes, nosso serviço, eles também vêm, assim, assustadas, com medo. Só que eles têm outras necessidades de saúde. Nós temos a pandemia hoje, parece que é o foco principal. Mas as pessoas continuam tendo problema no pulmão, cardiológico, pediátrico, né, ginecológico, todos os outros contextos. E isso é o nosso foco. Senão a pessoa, de repente, ela vai passar bem o Covid, mas ela pode ter uma outra complicação de saúde que pode levar a danos à sua saúde. Então, esse é o foco que a gente está procurando e também oportunizar para os nossos acadêmicos darem continuidade na sua formação. Né? Senão, se nós não tivéssemos essa resiliência e essa adaptação para uma nova perspectiva de formação, de aprendizado no nosso contexto, esses acadêmicos teriam parado a sua formação. E eu acho que quem está no processo de formação, parar um ano, isso é muito para a sua vida pessoal, né? Com certeza. Então, a gente tenta fazer de tudo para oportunizar, né, para ele ter um contexto de formação que seja favorável, adequado, né, e de qualidade para que ele possa ter uma boa formação dentro da sua área. Perfeito. Professora, muito obrigada pela participação aqui no Escolas do Conhecimento. Hoje batemos um papo sobre a nossa unidade de saúde familiar e comunitária aqui do campus Itajaí. Professora Clarice Maria Spest esteve com a gente, professora do curso de Medicina e coordenadora da unidade. Foi um prazer e a gente está aqui sempre de portas abertas para mais esclarecimentos para a comunidade. Tá bom? Ok. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Esse foi o programa Escolas do Conhecimento. Até a próxima.